Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Fiquemos de pé para orarmos, iniciarmos o nosso 13º livro. Após a conclusão deste, mais 7, estamos na contagem regressiva aí. Vamos orar. Querido Deus e Pai, ao Teu nome rendemos louvor, adoração, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, na Tua casa, para estudar a Tua palavra. Hoje, dando início a um novo módulo, nos ajuda a assimilar tudo aquilo que Tens preparado para nós. Fale conosco, através do Teu Espírito, nos instrui, nos ajude a crescer mais em Ti. Eis a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, os livros históricos, eu cheguei a falar sobre eles quando estávamos estudando ainda o Pentateuco, já antecipando aos irmãos que, na verdade, os livros históricos, bem como os proféticos, eles vão narrar de forma direta ou indireta a Odisseia de Israel, os altos e baixos, os tempos de bonança, os tempos de provação, os tempos áureos e os tempos mais terríveis da sua Odisseia, justamente baseado no relacionamento de Israel para com a Torá, a lei. Ou seja, toda a história de Israel está condicionada ao comportamento de Israel em relação à lei de Deus. Quando eles foram obedientes, usufruíram de bênção, paz, prosperidade e bonança. Quando eles foram desobedientes, então veio sobre eles as maldições que estavam prescritas no acordo. Era uma aliança, é um acordo, é um contrato. E Israel assinou no pé do Sinai o contrato com Deus, das bênçãos e das maldições. Bênção em caso de obediência e maldição em caso de desobediência. E nós vamos ver ao longo dos livros históricos, principalmente quando chegarmos no período dos reis, a gente vai perceber de uma forma mais clara e explícita essa odisseia. Quando os reis eram bons, comprometidos com Deus e a sua palavra, o povo vivia em paz, tinha prosperidade, a bênção de Deus era com eles. Quando o povo se afastava da lei, o rei, porque geralmente o rei e o povo seguia o rei. Quando este se afastava, então o povo vivia em dificuldade. A mão de Deus era contra eles. Enfim, nos livros históricos, portanto, a partir de hoje e pelas próximas semanas, veremos justamente esses altos e baixos do relacionamento de Israel com o seu Deus, através da lei, do compromisso de obediência ou não à lei de Deus. Então, na página 3, um sumário rápido aqui. Hoje começaremos a falar aí a introdução, depois nós temos o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis, os 2 livros das crônicas, o livro de Esdras, Neemias e Ester. Total de 12 livros, que são os livros históricos. Vamos à introdução. Os 12 livros históricos do Velho Testamento, Josué a Ester, são intitulados históricos para contrastar com o restante do Velho Testamento, que é chamado de lei, Gênesis a Deuteronômio, os poéticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão, profetas maiores e menores, Isaías a Malaquias. Os livros históricos contam a ascensão e a queda da teocracia. Quando falamos teocracia, estamos falando do governo de Deus. Os cativeiros de Israel e Judá, o retorno à terra prometida e a restauração do templo e da cidade de Jerusalém. Cronologicamente, os livros históricos chegam até o período de Malaquias. Em contraste, os livros proféticos predizem o juízo de Deus sobre o pecado, exortam o povo de cada geração à fé e à justiça e apresentam à nação de Israel, ainda que desobediente, o luminoso quadro da futura restauração, glória, honra e paz nacionais
sob o reinado de seu Messias. O programa histórico de Israel divide-se em 5 partes. Primeiro, vai da chamada de Abraão até o Êxodo. Segunda parte da história de Israel, do Êxodo a Josué, período de libertação ao período da conquista da terra. O terceiro período é o período de Juízes, é o primeiro momento de adaptação e estabilização dentro da terra. Depois nós temos o período monárquico, né? São o período dos reis, e finalmente nós temos aí o período dos cativeiros. Então são esses 5 períodos que nós podemos dividir o programa histórico. As 3 divisões dos livros históricos, a gente pode fazer também da seguinte maneira. Primeira parte anterior ao reinado, início do período dos reis, que vai de 1405 a 1075. Neste período engloba-se Josué, Juízes e Rute. Depois nós temos um período que vai da ascensão até a queda do reino, portanto pegando lá de Saul, Davi, até o último rei, Zedequias, e o cativeiro babilônico. Então ascensão e queda vai de 1070 a 586 a.C., abrangendo aí 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicos. Depois nós temos o período dos remanescentes no tempo dos gentios, ou seja, período pós-exílico, pós-cativeiro, retorno dos remanescentes. Tudo isso registrado nos livros de Esdras, Neemias e Ester. Aqui uma sinopse introdutória dos livros históricos, só para que os irmãos tenham uma visão panorâmica. Sem delongas, vamos aí aos livros históricos, deixa eu ver aqui, propriamente dito. Aqui a gente já fez essa divisão. Lembrando que a gente está num estudo bem dinâmico, nosso tempo ele é curto para a vastidão do conteúdo que temos a discorrer, então a gente está sempre procurando remir o tempo e usá-lo aqui com maior qualidade, deixando para os irmãos a responsabilidade também de leitura da parte do material didático em casa, para que a gente tenha aqui um tempo bom para nos aprofundar em alguns temas importantes, algumas doutrinas fundamentais, e assim fazermos o melhor uso do tempo de que dispomos. Lembrando que temos sempre aí também os vídeos que ficam disponíveis para os irmãos tornarem a assistir com calma tudo aquilo que aqui é ministrado. Então, lembremos que o método de estudo dos livros históricos vai seguir o mesmo modelo que utilizamos no nosso módulo passado, que foi o Pentateuco. Que método é esse? Ou seja, faremos a leitura do conteúdo do livro exposto, na apostila, aqui no nosso caso, no nosso material, incluindo o seu esboço. E em seguida destacamos ensinos importantes encontrados no referido livro. Comecemos, portanto. Vamos começar aí com o primeiro capítulo, que é o livro de Josué. O livro da conquista da terra prometida, o livro da possessão da promessa que o Senhor fizera aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor ratificar esta promessa quando da retirada do povo de Israel do Egito, e agora está cumprindo-a pelo ministério de Josué. Página de número 6. Eu vou ler o Josué, eu vou ler. Aqui a gente depois vai para as partes aí interessantes. Então vou ler aqui só para que o irmão que está pegando hoje o material, obviamente não teve a oportunidade de ler antes, então eu vou ler aqui para que a gente depois faça as nossas considerações. O autor do livro de Josué não pode ser determinado pelas Escrituras, mas o uso do pronome nós e nos, como em Josué 5, versículo 6, sustenta a teoria de que o autor deve ter sido testemunha de alguns dos acontecimentos que ocorreram durante esse período. E em Josué 24, 26 sugere que o autor de pelo menos grandes sessões foi o próprio Josué. Outras passagens, entretanto, não poderiam ter sido escritas por Josué. Sua morte é registrada no capítulo final. Vários outros acontecimentos que ocorreram após a sua morte são mencionados. A conquista de Hebron por Caleb, a vitória de Otoniel, a migração para Dan e passagens paralelas que estão lá em Juízes 1, 10 a 16 e também no capítulo 18. Confirmam que esses acontecimentos ocorreram após a morte de Josué. É provável que o livro tenha sido composto em sua forma final
como o temos hoje, por um escriba ou editor posterior, mas baseado em documentos escritos pelo próprio Josué. Vamos fazer aqui o remontar o palco de ação e datar, entendermos o período histórico em que Josué está inserido. Os acontecimentos registrados em Josué acontecem em Canaã. As forças israelitas atravessaram o Jordão na altura de Jericó, uma cidade estratégica responsável pelas passagens condutoras às terras montanhosas centrais de Canaã. Do acampamento base em Gilgal, Josué lançou as duas maiores campanhas. A primeira atacou o sul para anular uma coalizão de reis das cidades-estado dos amorreus, de Jerusalém, Hebron, Jarmut, Laquis e Eglon. As outras atacaram o norte, contra a mais poderosa força mista cananeia de Azor, Madom e outras cidades do norte. Essas campanhas acabaram com a resistência organizada dos cananeus, porém, somente parte de Canaã foi ocupada por Israel naquela época. Grupos de tribos deveriam expulsar os cananeus restantes, quando necessitassem de terra para expansão. O livro de Josué cobre cerca de 25 anos de história de Israel, sob a liderança de Josué, que foi o assistente e sucessor de Moisés. A data comumente aceita da morte de Josué é por volta de 1375 a.C. Portanto, o livro engloba a história de Israel entre 1400 a 1375 e é provável que tenha sido compilado pouco tempo depois. Lembrando que quando falamos do período veterotestamentário, antes de Cristo, o cronômetro, a data, cronologia, ela é sempre decrescente, os anos são decrescentes. Então nós temos o período do Êxodo, que foi de 1440 a 1440 anos, sempre tratando de forma aproximada. Comumente aceita-se essas datas. A maioria dos livros, comentários bíblicos, teólogos de uma forma geral aceitam essas datas de forma sempre aproximada. É bom dizer que o irmão, você vai ler um outro livro, vai acessar uma outra Bíblia e vai ter uma margem de 5 anos para cá, 5 anos. A gente está falando de um período de quase 4.000 anos atrás. Errar por 5, 10 anos não é nada, né? A gente está falando de coisa aproximada. Então nós temos aí essa aproximação. E lembrando que o Pentateuco, ele se encerra ali no Deuteronômio, que é a segunda lei, na verdade, repetição da lei, porque Moisés está tratando agora com uma nova geração. A antiga que recebeu a lei havia sido dizimada no deserto. A nova geração ainda não tinha recebido diretamente de Moisés a lei como receber a anterior. Tudo isso acontece na planície do Jordão, ou seja, está naquela área do Jordão de frente para Jericó. Jericó está do outro lado, é por onde vai começar a tomada da terra, na região do outro lado do Jordão, porque do lado cisjordânico, ou seja, o lado oriental do Jordão, já havia sido conquistado e até repartido por 2 tribos e meia, Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés. Mas o bojo, vamos dizer assim, da promessa estava do outro lado do Jordão. E Moisés vai morrer do lado de cá, subindo no Monte Nebo, contemplando o outro lado, e ali ele morre. Quando Josué desce no monte, após a morte de Moisés, está sobre ele agora a responsabilidade de atravessar com o povo o Jordão e começar a possuir o outro lado, a terra da promessa. Então nós paramos em Deuteronômio justamente aqui onde começamos os livros históricos. É uma sequência, não há um hiato, não há um abismo, não há um espaço. A gente está tratando de forma sequencial. Moisés encerra a sua carreira, seu ministério ali, na planície do Jordão, e é ali que Josué vai começar o dele, para atravessar com o povo, e a continuidade nós passaremos a ver estudando este livro histórico de Josué. Apenas pontuando essa questão, a gente está numa sequência. Pegue as informações que já lhe foram passadas nas aulas anteriores e vamos continuar essa sequência. É por isso que aqui um detalhe, parece até uma coisa óbvia, eu acho que é óbvio,
particularmente acho que é óbvio a forma como nós organizamos, nós que eu falo, nós, a Escola Teológica Shema, organizamos um programa de estudo, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e menores, enfim. Mas tem seminários que julgam que não deva ser feito dessa maneira. A pessoa chega lá e estuda os evangelhos, aí no outro mês ele estuda a ramatologia, aí no outro mês ele estuda o Pentateuco, aí depois estuda escatologia, aí no mês seguinte ele vai estudar epístola, aí depois vai estudar antropologia. A maioria faz isso. Eu até hoje não entendi por quê. Eu acho que não faz o menor sentido. Acredito que isso daqui facilita muito a nossa compreensão dos fatos, haja vista ser uma sequência. Nós estudamos todo o programa da teologia sistemática, fizemos um intervalo da teologia sistemática, a transição dela para a teologia bíblica, quando estudamos heresiologia, geografia bíblica, hermenêutica homilética, e agora estamos entrando nessa sequência da teologia bíblica. Eu acho que é coerente, mas apesar de ser coerente e até óbvio, como disse, não é comum usar esse programa. Até hoje eu não sei por que eles preferem fazer uma mescla, uma mudança, não sei, realmente não sei. O tema de Josué está aí. Israel está agora em condições de tomar posse de Canaã e cumprir sua missão de dar testemunho às nações quanto à sua unidade e defensor da palavra de Deus. Nos livros históricos, começando com Josué, veremos se Israel cumpriu ou não a sua missão. Josué é um livro de vitória e de possessão, que apresenta o quadro de Israel, outrora rebelde, agora sendo transformado num exército disciplinado de guerreiros, subjugando nações que lhe eram superiores em número e poder. O segredo de seu êxito não é difícil de conhecer. O Senhor pelejou por eles. O tema de Josué é um livro de conquista, é um livro de guerra, é um livro de sangue, de espada, de morte. É um manual de batalha, de guerra, o livro de Josué. Mas, para mim, o tema central do livro é a fidelidade de Deus. Porque o livro, ele gira em torno de cumprimento de promessa. As próprias batalhas, elas só têm razão de ser porque eles estão batalhando para tomar posse de uma promessa que Deus havia feito aos antepassados, aos patriarcas. Está se cumprindo na geração de Josué. E aqui para nós já fica uma missão importante. Precisamos lutar pelas promessas, porque tem gente que acha que uma vez prometido por Deus, a minha posição agora é passiva, apenas aguardar que Deus cumpra, né, e a coisa caia no meu colo. Não, Deus prometeu, a terra é sua, vá lá, luta por ela agora. Eu só estou dizendo qual é o final da história, é sua. Ou seja, se implica em dizer que Deus vai lutar pelo povo, vai pelejar, vai dar vitória, mas Ele não vai retirar o elemento batalha, luta, esforço, dedicação. A fidelidade de Deus vai se cumprir. A terra vai passar para o domínio do povo de Israel, mas não sem luta. E eu volto a dizer, isso é uma aplicação pessoal muito interessante, porque nós somos detentores de promessas. Você quer ver uma delas? Nós estamos aguardando aí o cumprimento da promessa do arrebatamento, o céu, encontrar-se e estar para sempre com o Senhor. Mas como é que você está esperando aí o céu? Você está lutando pelo céu? Você está lutando pelo céu? O que você acha se você parar de lutar, baixar a guarda? O que você acha que vai acontecer? Você morre aqui no deserto. Tem que lutar. Quando eu falo lutar contra o pecado, lutar contra a carne, lutar contra você mesmo, lutar contra o mundo, lutar contra esse sistema, lutar. Por quê? Porque eu quero tomar posse da promessa, que é o céu, mas eu não vou conseguir isso se eu não lutar. Então tem luta para que as promessas de Deus se cumpram. As lutas, elas são inevitáveis, não tem como fugir das mesmas. Bom, tomando a fidelidade de Deus como pensamento central, está na página 8,
Poderíamos fazer um resumo da mensagem de Josué nas palavras do próprio, no capítulo 21, versículo 45, está escrito assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Aqui está, diria aqui, um versículo chave, um versículo que dá o tema do livro. Palavra nenhuma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Conteúdo do livro: Josué conquista Canaã, vai do capítulo 1 ao 12. Está aí as subdivisões da letra A ao F, eu vou pular aqui, depois você pode ler. A segunda parte, Josué divide a terra, vai do capítulo 13 ao capítulo 21. Finalmente, Josué conclui sua missão, capítulo 22, 23 e 24. Características principais. Vou ler as características principais e a gente faz aqui as nossas considerações então deste livro. O principal tema teológico de Josué é a promessa divina de dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, povo de Israel. Esse aspecto específico da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó é o tema dominante desde Gênesis até Deuteronômio. Josué testemunha a fidelidade de Deus a essa promessa ao relatar a entrada vitoriosa de Israel na terra, a expoliação dos seus habitantes e a divisão do território entre as 12 tribos. A última sentença da parte principal do livro resume o tema da obra. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Essa afirmação categórica da plena fidelidade de Deus é acompanhada do reconhecimento de que muito do que fora prometido ainda estava por realizar-se, e de que o usufruto da promessa agora cumprida condicionava-se sempre à obediência do povo. Toda a extensão da terra prometida não seria integralmente ocupada antes dos reinados de Davi e Salomão. Josué deve ser compreendido em sua relação com o Pentateuco. Já disse isso, né? E vale aqui tornar a dizer. Não é possível entender os livros históricos a parte do Pentateuco, porque vitórias e derrotas que nós vamos acompanhar nos livros históricos está diretamente relacionada com o concerto, o pacto, a aliança. Se há quebra da aliança, derrota. Se há observância e obediência à aliança, vitória. Isso é um contrato que Deus fez com o povo. E a gente vai ver isso acontecendo ao longo da história do povo em si, nos livros históricos. Então você precisa, cada falha que você vê aqui, tem uma relação correspondente lá. Aqui, lá, aqui, lá. Eu cheguei a comentar com vocês até dentro da questão da lei que Deus deu, dos anos sabáticos e do ano do jubileu, como é que o povo desobedeceu o descanso da terra por 70, não por 70 anos, mas por 490 anos. Então eles deviam a Deus 70 anos de descanso da terra. E aí você só vai ver lá no final do período monárquico, por ocasião do cativeiro, eles colhendo justamente o quê? Colhendo aquilo que eles plantaram, a desobediência de não observar esta lei prescrita pelo Senhor de guardar os anos sabáticos. Então, tudo que acontece nos livros históricos tem uma correspondência, ou de obediência ou de desobediência ao que está prescrito no Pentateuco, Torá, lei. Ou seja, os livros de Gênesis até Deuteronômio na Bíblia hebraica também chamado de a lei. O conteúdo desses livros é resumido em 24, 2 a 10. Esses versículos recordam a história dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, desde o tempo em que a promessa foi dada a Abraão pela primeira vez, até a morte de Moisés, o qual havia conduzido os israelitas do Egito até a terra que Deus lhes havia prometido. Porém, ao final do Pentateuco, o povo ainda se achava fora da terra prometida. Além disso, a geração dos israelitas que saíram do Egito havia incorrido na condenação divina por causa da sua rebelião no deserto. Acredito que todos aqui lembramos disso, falamos bem sobre isso aí na semana passada. E mesmo a morte de Moisés é entendida
nesses termos: desobediência. Em tal contexto, Josué fala da fidelidade de Deus às suas promessas feitas aos patriarcas, apesar da rebelião da geração anterior e do julgamento que adveio sobre eles. Josué também deve ser compreendido à luz da história de Israel na terra, registrada em Josué e nos livros subsequentes até 2 Reis. É uma história trágica no que se refere a Israel. A nação deixou de seguir o Senhor de todo o seu coração e experimentou o juízo divino na forma de sucessivos ataques dos assírios no século VIII a.C., dos babilônicos no século VI. Josué confirma desde o princípio que a ruína de Israel não pode ser atribuída à falha do poder ou da fidelidade de Deus. O Novo Testamento oferece uma terceira perspectiva, à luz da qual Josué também deve ser compreendido. A promessa de Deus para a qual Josué aponta é o evangelho pronunciado a Abraão. Esta promessa foi mantida por Deus durante a época de Josué e foi de forma final cumprida em Jesus Cristo. A fidelidade de Deus proclamada em Josué é a sua fidelidade ao evangelho de Cristo. A entrada e ocupação da terra por Israel prefigura também a vida do cristão. Então, voltamos aí a dizer que Josué, ele mostra, o tema central dele é fidelidade, e ele demonstra como a fidelidade redunda em bênção, e eu estou falando a fidelidade do povo para com Deus, redunda em bênção, e a infidelidade do povo para com Deus, inevitavelmente redunda em juízo. Agora observe, a fidelidade de Deus, eu vou criar aqui um paradoxo, propositalmente um paradoxo. Então, preste bem atenção, a fidelidade de Deus, ela é condicional e é incondicional. A fidelidade de Deus, ela é condicional e ela é incondicional. Vou explicar isso aqui, pegando por base os acontecimentos que nós tivemos, o povo de Israel no deserto e agora sobre a liderança de Josué. Deus prometeu dar a terra aos descendentes de Abraão. A terra é do seu descendente. Essa promessa é incondicional. Independente de qualquer coisa, Deus haveria de cumprir, porque ele fez Abraão, e Abraão foi fiel. Então Deus tem com Abraão uma aliança de fidelidade com fidelidade. Eu vou dar a terra para o seu descendente, você foi fiel, você creu. A fidelidade de Abraão é demonstrada pelas suas atitudes, pelo seu abandono de Ur dos Caldeus, sacrifício de Isaac, enfim. Teve alguns fatos que nós também já estudamos, foram negativos na vida de Abraão, mas em suma, Abraão, o amigo de Deus, foi fiel, e pela fidelidade de Abraão, a fidelidade de Deus, que é incondicional, a terra seria dos descendentes de Abraão. Mas onde que entra o aspecto condicional desse paradoxo que eu criei? Se essa geração aqui não é fiel a Deus, eu não cumpro a minha promessa nessa geração, cumpro na outra. Se a outra geração não é fiel, eu não cumpro na outra, cumpro na seguinte. Se também não é fiel, também não cumpro nela, cumpro na seguinte. Então, a condicional é, quando Deus encontrar uma geração fiel, ele cumpre a promessa nessa geração. Então ele não deixa de cumprir, porque a fidelidade dele é incondicional, mas ela está condicionada à fidelidade de uma geração a ele. Por isso a geração de Moisés não recebeu, a geração de Josué recebeu. Mas já antecipo também que essa geração não foi de toda fiel. E a gente viu na semana passada que o próprio Deus disse a Moisés, na frente de Josué, quando do momento da transferência de liderança, que Deus já de antemão sabia que o povo não seria fiel. Mas ainda, porque infelizmente, o povo é o povo. E a gente é povo, a gente sabe como é o povo, A gente é povo, eu sou povo, você é povo, a gente sabe como é que é o povo. Vamos fazer os destaques aqui em Josué. Primeira coisa que eu quero destacar são os estágios da vida de Josué. Os estágios da vida de Josué.
seus passos até atingir a liderança da nação. Como é que se faz um líder? Se é que se faz, né? Como é que se nasce um líder? Como é que se forma um líder? Vamos dar uma olhada nos estágios da vida de Josué para entendermos como a liderança dele foi formada. Não é uma liderança instantânea, não é uma liderança mágica. Ele passou por estágios que contribuíram. Algumas vezes ele percebia, outras ele nem sequer sabia, mas estavam o formando para o momento da liderança que ele haveria de executar. Vamos dar uma breve rememoração nos estágios da vida de Josué. Ele nasceu escravo. Lembra disso? Josué nasceu escravo. Quando ele nasceu, Israel era escravo. E ele também era escravo no Egito. Depois ele vai para um outro estágio. Ele é regimentado para ser um soldado. Inclusive ele vai liderar uma batalha que é contra os amalequitas, que eu já devo até antecipar que é símbolo da carne. Os amalequitas é símbolo da carne. É aquela batalha, deixa eu me lembrar agora o capítulo, se eu não estou enganado, é o capítulo 17 do Êxodo, se não estou enganado, quando quando Moisés está no monte, intercedendo, com Arão e Ur, sustentando suas mãos, e quem está liderando lá embaixo, a batalha, é Josué. A partir de então, a gente vai começar a ver Josué como um servo do Senhor, é claro, mas também de Moisés. Ele é um servidor de Moisés, uma espécie de assistente direto. Deixa eu voltar aqui. Uma espécie, aquele que sempre estava na porta da tenda quando Moisés entrava. Quando Moisés subiu para o monte para receber as tábuas, Josué ficou lá no pé do monte esperando Moisés. Moisés ficou lá em cima 40 dias e 40 noites. E Josué no pé do monte esperando ele 40 dias e 40 noites. Moisés estava lá com glória, poder, unção, fogo, virtude, e Josué lá embaixo esperando. Enquanto o meu líder não desceu, eu não saio daqui. E o povo no arraial se prostituindo, adorando o bezerro de ouro. Olha o contraste. O povo desviado, Moisés na glória, e o Josué está no pé do monte. Servo, esperando o seu senhor, né, o seu líder descer. Da sua tribo. Aliás, qual era a tribo de Josué? Quem lembra, hein? Para vocês que estão assistindo essa aula e não conseguem captar o áudio aqui do local, ninguém respondeu. Senão eles vão, o pessoal deve ter respondido. Não, ninguém respondeu. Efraim. Josué era integrante da tribo de Efraim. Ele era um descendente, portanto, de José. Efraim, os dois filhos de José, Manassés e Efraim, ele era, portanto, aí dessa linhagem de José. Ele era da tribo de Efraim. Ele foi representar Efraim. E o Calebe foi representar qual tribo? Calebe. Porque Josué e Calebe voltaram com relatório positivo. De Judá. Representante, mas o nosso caso aqui, deixa o Calebe para lá. Nosso assunto é o Josué. Espia. Depois ele continua exercendo a função de assistente, ele volta para ser o assistente, a porta da tenda, sempre a porta da tenda, e finalmente ele vai ser líder. E quem foi que apontou a liderança dele, ou ele como sucessor, foi o próprio Deus, que disse que ele deveria ser o próximo líder. Ele tinha um histórico. Histórico está aqui. Ele já foi escravo, ele já foi soldado, servo, espia, assistente e agora então um líder. Só para a gente passar aqui rapidamente na biografia de Josué. Fiz isso aqui para a gente relembrar. Então quem gosta de pregar sobre biografia,
às vezes até eu sinto uma veiazinha para essa área. Eu não sou muito bom não, de pregar biografias, mas de vez em quando, Josué é uma dessas que eu gosto, dessas biografias. A história dele é riquíssima, a vida dele. E a gente viu aqui alguns estágios que são importantes para o nosso aprendizado. Então demos aqui essa passada rápida no primeiro destaque. Vamos para um segundo destaque no livro de Josué. A travessia do Jordão. Por que eu quero destacar a travessia do Jordão? Esse foi o primeiro desafio da liderança de Josué. O primeiro desafio. A primeira batalha vai ser contra Jericó. Mas antes de chegar a Jericó, precisava passar pela travessia do Jordão. E aí isso é um teste assim de liderança. Por quê? Vamos lá, vem comigo aqui. Vocês têm que lembrar, a gente já falou sobre isso daqui, quando a gente fala de que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Eu falei, a geração que foi contada no censo, de 20 anos para cima. Mas a geração mais nova, que eram crianças, quando da saída do Egito, que tinham 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, enfim, eles atravessaram o Mar Vermelho. 40 anos antes, aquele que tinha 15, que agora tem 55, ele atravessou o Mar Vermelho. E outros dessa faixa etária, 14, 13 lá, que agora estão aqui, eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles viram Deus usar Moisés, levantar o cajado e o mar se abrir, eles atravessar a pé enxuto e o mar se fechar. Enfim, depois eles estão diante do deserto. Agora começou a nova liderança. Moisés não existe mais. Mas quando Moisés começou a liderar, o primeiro desafio que ele se deparou foi o Mar Vermelho. Primeiro desafio da liderança de Josué, o Rio Jordão. A expectativa do povo. Bom, Moisés abriu o Mar Vermelho. Não tem jeito, é assim que o povo fala. Se não fala, pensa, não pensa, fala pelos cantos. Eu não estava não, mas meu pai contou que Moisés abriu o Mar Vermelho. Eu era pequenininho, estava no colo da minha mãe, mas eu conheço essa história. Todo mundo conhece, todo mundo conhecia essa história. Não tinha nenhum ali que não conhecia essa história. Agora está ele aí, ele que é o líder. Vamos ver o que isso vai dar. Moisés abriu o Mar Vermelho. Aí está lá o Josué. A liderança dele já começou sendo posta sob prova. E precisavam atravessar o Rio Jordão. A forma como Deus age pelo intermédio do ministério de Josué difere de como agia no ministério de Moisés. Isso aqui eu quero destacar pelo seguinte: o desafio é o mesmo, salvo aí algumas proporções, né? Resguardando as proporções. Lá tinha um exército, o inimigo vindo atrás, aqui não tem. Lá era um mar, aqui é um rio, tá. Ressalvadas as devidas proporções. Mas o desafio nós podemos compará-los. É o mesmo. Tem que atravessar uma porção d'água e sair do outro lado com o pé seco. O desafio é esse: atravessar uma grande massa de água e chegar do outro lado com o pé seco. Moisés levantou a vara, a nuvem que estava atrás veio para frente, o vento oriental soprou, o mar abriu, o povo atravessou, Moisés torna a levantar a vara, o mar fecha, tá. Agora é Josué. Sabe o que o povo vai dizer? O povo vai dizer assim: Josué, é o seguinte, você vai ter que pegar a vara, você vai ter que levantar a vara, a nuvem vai vir. É assim que aconteceu com Moisés. Mas não é assim que Deus vai usar Josué. O rio vai abrir, mas Deus não vai usar Josué como usou Moisés. O povo não entende isso. Não, Moisés era assim, com Moisés era assim, com Moisés, a primeira coisa que Deus falou para Josué, sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou para Josué? Moisés, meu servo, é morto. Esquece, passado, acabou. É um novo líder, é uma nova liderança, é uma nova forma de Deus atuar. Vão haver milagres, vão haver, é diferente. O povo precisa entender isso, é diferente. A forma como Deus age por intermédio do ministério de Josué difere de como agia no ministério de Moisés. E eu vou lhe dizer mais:
O bom, o importante, o fundamental de ser diferente é que rouba-nos esta condição do mecânico. Já sei, é levantar a vara e aí o mar abre? Não, não é levantar a vara e o mar abre, não. É orar, buscar a minha presença para eu dizer para você como eu vou fazer. Você pensou nisso? Não, já sei, eu vi lá atrás, meu avô me contou no tempo dele, meu bisavô, os pastores do passado. Não, eu não quero repetir. Eu quero que você ore, eu quero que você me busque, eu quero que você consagre, porque eu vou te falar como eu vou fazer agora. Eu não vou fazer como eu fiz lá atrás. Porque se fosse assim, era mecânico. Irmão, é simples, vai por aqui, faz assim que acontece assim. Se você disser isso, vai dar isso. Não. Deus não trabalha assim. Deus está esperando Josué buscar a face dele para ele dar estratégia. Quando Josué busca, Deus não vai falar de vara, Deus não vai falar de nuvem, Deus vai falar de arca, Deus vai falar de sacerdote levando a arca no ombro. Deus vai falar diferente. Imagina se Josué tentasse levantar a vara e ficasse esperando o rio abrir. Estava lá até hoje. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, ele ia virar uma estátua com a vara levantada lá. Não vou abrir com vara, não. Eu vou fazer diferente, eu sou Deus, eu faço do jeito que eu quero. Se eu quisesse abrir do jeito de Moisés, eu deixava Moisés vivo. Aliás, Moisés morreu me pedindo para continuar vivo. Fui eu que matei Moisés. Se eu quisesse continuar com Moisés, continuava com Moisés. Eu escolhi você que é diferente para agir diferente. Então você espera aí que eu vou fazer o seguinte: você pega os sacerdotes, eles vão botar no ombro a arca, eles vão caminhar em direção ao rio. Quando o pé deles tocar na água, eu vou parar o rio lá em cima. Se eu não estou enganado aqui, pega aí na sua Bíblia aí, vamos lá. Pega na sua Bíblia aí. Capítulo 3. Capítulo 3, capítulo 1 é a chamada, né? No capítulo 2, Josué manda os espias lá a Jericó, eles voltam agora. O 3 é a passagem do Jordão. Eu quero destacar algumas coisas antes de chegar aqui no milagre em si. Olha só. Vou fazer uma pergunta. Você sabe o que está escrito no versículo 5, quase que de cor, no capítulo 3. Santificai, amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quem mandou quem se santificar? Quem mandou quem se santificar aí? Josué mandou o povo. Não foi iniciativa de Deus mandar o povo se santificar. Foi iniciativa de Josué. Versículo 1, vamos lá. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Partiram de Sitim e vieram até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel pousaram ali, antes de que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, 1 quilômetro. E não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo. Quem estavam falando antes aqui eram os príncipes do povo. Aí agora Josué vai entrar no discurso. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué já está dizendo que a santificação vai produzir maravilhas. Está demonstrando confiança, é o início da liderança dele, e ele já está dando, vamos dizer assim, o tom da liderança. Santidade para colher milagre, santidade para colher milagre. Santificai-vos hoje, maravilhas amanhã. E é sempre essa ordem natural. Tem gente que diz assim: se eu vir milagres, eu me santifico. Se Deus me der a bênção, eu faço uma... Não, a ordem é: se santifique, o milagre acontece. Falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor, agora o Senhor vai falar.
disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Para que, Senhor? O Senhor vai começar a me engrandecer hoje? Para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa era a expectativa do povo. Será que Deus vai ser com Josué como foi com Moisés? Será que Deus vai usar Josué como usou Moisés? Será que Josué vai conseguir fazer aquilo que Moisés fez? Deus sabia que essa era a expectativa do povo. Então Deus disse para Josué: fica tranquilo que vai começar hoje. A partir de hoje eu vou te engrandecer diante desse povo, não por sua causa, mas para que o povo saiba que assim como eu fui com Moisés, exatamente da mesma forma serei contigo. Aí então Deus vai dar os coordenados. O que ele deve fazer? Depois ordenará os sacerdotes que levam a arca do concerto, etc, etc, etc. Quando os sacerdotes, vamos direto aqui ao versículo de número 15, quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas. Alguém molhou o pé aqui? Alguém molhou o pé aqui? Os sacerdotes levando a arca, quando os pés deles tocaram, e aí eu entre parênteses, acredito que está assim, um destaque do editor, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Era um período de chuva forte, maré alta, né? Enchente, né? A ribanceira vindo na cabeceira do rio, justamente nesse momento mais crítico. Não era o rio descendo raso, baixinho para atravessar, não, as ribanceiras estavam cheias, era tempo da seca, a chuva temporando. E aí o versículo 16 diz: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sertã, e as que desciam, as águas que desciam ao mar das Campinas, está aqui é o Mar Salgado. Eu pergunto a vocês, estudante de geografia bíblica, que mar salgado é esse onde o Rio Jordão deságua? Mar Morto. Está aqui, ó, as águas que desciam em direção ao Mar Morto, eu vou colocar assim, voltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. O que aconteceu? As águas pararam. É um rio, a água está descendo, não é um mar. A água está descendo, rio abaixo, e você sabe que o Rio Jordão, a gente estudou aqui, o próprio nome dele já diz, Yarden, aquele que desce, ele nasce lá no Hermon, que é quase 1000 metros acima do nível do mar, e morre na depressão mais baixa do planeta Terra, quase 400 metros abaixo do nível do mar, que é o Mar Morto. Então é um rio que vem descendo. E em tempo de ribanceira alta, enchente, ele está descendo. Só que quando o sacerdote colocou o pé na água, molhou a borda, Deus fez parar lá em cima. E a gente já tem aqui, pelo conhecimento da geografia bíblica, que deu aproximadamente 29 a 30 quilômetros acima. As águas pararam de descer, diz o texto, se amontoaram, como se fosse um monte, como se fosse uma mão parando a descida. Aqui passou daqui, desceu, foi embora, no Mar Morto. E lá em cima, 29 quilômetros acima, a água parou. Olha, o que aconteceu no Jordão não é o que aconteceu no Mar Vermelho. As águas não se abriram e viraram 2 paredes. E o povo passando como que no meio de 2 muros. Não, o que aconteceu? 29 quilômetros acima, a água parou lá em cima. E aqui passou, foi embora, desaguar no Mar Morto. Então você olhava para cima, até 29 quilômetros, é claro, o olho humano não consegue ver aonde a água parou, não dá para ver. Então você olha para cima, não vê água, olha para baixo, a água foi embora, não vê água, está tudo certo. Os sacerdotes estão lá, segurando a arca, pararam no meio do rio, e o povo atravessando. Você já ficou segurando uma coisa pesada por muito tempo? Quando você pega, né? Vamos lá. Cheio, né? Tá. Aí diz assim, segura aí.
demorar muito? No começo vai demorar muito, irmão. Vai ter que passar esse povo aqui todinho. Vai passar mulher que tem problema, que anda devagar, vai passar criança, vai passar animal, vai passar. E a gente vai dizer, vocês ficam aí segurando a arca. Fica aí, até passar o último. Quando não passar o último, vocês não saem bem do meio do rio. Então, para o povo entrar na terra prometida, tem que ter sacerdote que tem firmeza para segurar a arca, que é a presença de Deus, que não é fácil, até atravessar o último e botar o pé lá no outro lado do Jordão. Tem que segurar, e não é fácil não. O povo está passando, então o sacerdote suando, as moças, e vai passando, e vai passando. Quem passa ri, quem passa zomba, quem passa brinca, você fica ali segurando. Depois que todo mundo passa, aí que você passa. Você fica por último, sacerdote. Depois que você passa, aí Deus tira a mão e a água volta a descer. Foi um negócio fenomenal. Deus fez aqui, foi diferente. Por isso que Deus disse: hoje eu vou começar a te agradecer. Eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz no ministério de Evangelho, eu vou fazer diferente. Não é nuvem, não é vento oriental, a minha mão vai segurar, usando aqui um antropomorfismo, né? A minha mão vai segurar as águas, os sacerdotes. Então, Deus não queria outro Moisés, queria um Josué. Nada mais de nuvem, agora é a arca. O perfil de Moisés era para o deserto, o de Josué era para a conquista. Como se Deus dissesse: para trazer o povo até aqui, eu precisava de Moisés. Para colocar o povo dentro da terra prometida, eu preciso de um Josué. Deus tem um líder para cada momento. Se Josué fosse o líder no deserto, Deus não precisava matar ninguém, Josué matava todo mundo. Ele não tinha paciência. Não tinha paciência. Josué era tão impaciente, era um homem. Josué era aquele homem assim, o negócio dele é espada mesmo, é espada, espada. O negócio é espada. Um dia apareceu um anjo diante dele, sabe o que ele fez? Eu puxei a espada para onde? Você é do nós ou é contra nós? Eu, calma aí, pai, sou um anjo. Não, mas comigo é na espada, não tem essa não, é espada, espada, espada. Então, Josué lá no deserto matava todo mundo, precisava de Moisés. E se Moisés fosse colocar o povo na terra prometida, ninguém entrava também, porque Moisés não sabe trabalhar com espada. E aí agora é momento de guerra, de lutar, de derrotar inimigo, enfim. Deus tem um líder para cada momento. Para o deserto é o Moisés, para a conquista é o Josué. Perfil de cada um, para cada momento. Os santificários aqui nós já falamos. Esse outro detalhe aqui a gente já falou sobre ele em outras ocasiões também. Porque da exigência para o milagre do Jordão, se não houve qualquer exigência para o milagre do Mar Vermelho. E a gente já falou, vou passar rapidinho. A gente usou aqui a tipologia bíblica e a mensagem espiritual para responder, para nos tirar do Egito. Deus não faz qualquer exigência, não existe santidade, Ele age soberanamente para nos resgatar do Egito. Porém, para entrar na terra da promessa, a exigência é ser santo. Lá atrás Deus não falou através de Moisés: santificai-vos que o Senhor vai abrir o Mar Vermelho. Não, estou tirando do Egito, não precisa santificar. Vai entrar no deserto, porque depois do Mar Vermelho é deserto. Não precisa se santificar para ser jogado no deserto. Mas agora é para entrar na terra prometida. Então calma aí, agora vai ter que se santificar. Diferente. Terceiro destaque, eu acho que é se não for o último, é o penúltimo, da gente ir para o intervalo. Capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Já ouviram falar sobre isso? Nunca, né? Vamos ver hoje, pela primeira vez. Eles acabaram de vencer Jericó, estão diante de uma cidade pequena, a cidade de Ai. Josué, usando a estratégia militar, fez as contas: vencemos essa cidade, aquela cidade tem tantos mil habitantes, pela nossa capacidade militar, a nossa experiência de batalha. Manda aí esses 3.000 soldados, a gente vence essa batalha. Mandou os soldados, voltaram derrotados, fugindo da cidade. Aí o Josué ficou desesperado: mas como isso? O Senhor não me prometeu que ia me dar vitória? Aí Josué foi para a oração. Tem gente que só vai para a oração depois que é derrotado.
Aí quando ele vai para a oração, depois que foi derrotado, Deus diz: agora você veio para a oração? Se tivesse orado antes, não tinha sido derrotado. Porque se você tivesse orado antes, eu tinha revelado para você que tinha pecado no meio do arraial. E com pecado no meio do arraial, eu não estou no meio do povo. Se eu não estiver no meio do povo, como é que vocês querem ter vitória? Aí Josué: é isso, você não veio orar antes, mandou o povo para a batalha. Seu problema, Josué, seu negócio é espada, ora um pouquinho mais. Guarda um pouco mais essa espada e ora um pouquinho mais. Ele era um pouco precipitado, Josué. Ele queria ir, guerra, calma. Tem hora que é para orar, tem hora que é para guerrear. Aí Deus revelou: tem pecado no meio do arraial. Jamais subestime o estrago que uma só pessoa fora da vontade de Deus pode fazer. A lição importante para nós é: o pior inimigo do povo de Deus tem nome. Se você não sabe, anote e nunca mais esqueça. É esse aqui, ó: pecado. Se tiver pecado, não espera a manifestação de glória de Deus, que onde tem pecado, Deus não opera. O poder de Deus, a glória de Deus. Se o pecado entra pela porta, a glória sai pela janela. Se o pecado entra pela janela, a glória de Deus sai, nem que seja através de osmose, atravessando a parede, mas não fica no mesmo nível. Se havia pecado no meio do povo, a presença de Deus se retira, e aí o povo vira vulnerável na batalha. Então, para que Deus volte a estar no meio do povo, a glória de Deus volte a se manifestar e as vitórias voltem a ser conquistadas, o que precisa ser erradicado do meio do povo? O quê? O pecado. Então Acã, ele é arrancado com sua família, com suas coisas, com tudo, para que o povo pudesse voltar a ter vitória, se tiveram de fato contra a cidade de Ai. O último destaque, Josué, para nós irmos ao intervalo, depois eu vou falar ainda hoje no livro de Juízes, capítulo 24. Faço questão de ler com os irmãos aí o famoso discurso de despedida, igual Moisés teve. O livro de Deuteronômio, Josué também terá no livro que lhe leva o nome, um discurso de despedida. Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Vai do versículo 1 ao versículo 13, trazendo a memória. Deus nos tirou do Egito, desde que Deus, aliás, ele traz lá desde Abraão. Olha só, versículo 1: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naô, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão. Onde ele vai puxar? Lá em Abraão, Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Eu escolhi Jacó e as 12 tribos e tal, e o Egito, e eu prometi, eu vos tirei. Ele está trazendo à memória a história. Isso aqui é uma mensagem de despedida, é um discurso. Então a introdução dessa mensagem é lembrar o que Deus fez, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos levantou, o que Ele prometeu, o que Ele cumpriu, etc, etc. Aí quando ele chega no versículo 14, após ter relembrado tudo isso, ele diz assim: agora pois, temei ao Senhor. Agora pois, temei ao Senhor. Ora, se Josué está falando para que o povo, a partir de agora, comece a temer ao Senhor, é porque ele sabe que até agora o povo não tem temor do Senhor. E ele está trazendo à memória: olha o que Deus fez, olha de onde tirou. Deus cumpriu tudo o que prometeu. Nós estamos na terra. Deus eliminou os nossos inimigos, destruiu cidades fortes, abriu o mar, abriu o rio. E agora temei ao Senhor e serviu com sinceridade. Esta palavra aqui do hebraico tamim, que significa completo,
totalidade, inteireza, integralidade, ou seja, servir só ao Senhor e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha o que Josué está dizendo. Isso aqui são 25 anos depois do início da sua liderança, 65 anos após o povo ter saído do Egito, finalzinho da liderança de Josué. Você está entendendo essa palavra que ele está dizendo aí? Agora, joga fora os deuses vocês têm guardado nas casas de vocês. Eu até coloquei aqui, ó. Ninguém conhece o povo melhor do que o líder. O povo achava que o líder não sabia que eles tinham deuses nas suas casas, mas Josué soube, sempre soube. E agora no final da jornada ele está dizendo: joga fora esses deuses, deitai fora esses deuses que vossos pais serviam. Então os versículos 14 e 15 deixam bem claro que Josué sabia que o povo se afastaria de Deus após a sua partida. Josué sabia que o povo seria rebelde durante todo o seu período de liderança, e sabia que após ela o povo continuaria rebelde. E eu coloco aqui: como deve ter sido difícil para Josué liderar por tanto tempo um povo que jamais entregou-se totalmente ao Senhor. E ele sempre soube disso, por 25 anos. Ele está no último discurso dele dizendo: Deus cumpriu tudo o que prometeu e vocês continuam tendo deuses escondidos, servindo ao Senhor e servindo aos deuses. Pelo menos agora que Deus cumpriu tudo, joga fora os deuses de vocês. E o versículo 15, tão conhecido de todos nós, ele diz assim: porém, se vos parece mal, se esse discurso é duro, é desagradável, se vocês não querem acatar a esta minha palavra de abandonar os deuses, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem servais. Pelo menos não fique servindo aos dois, pelo menos não fique em cima do muro. Escolhe hoje, se os deuses que serviram vossos pais que estavam da além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, decidam hoje. Aí ele conclui com a parte final do versículo, todos nós conhecemos. Ele fala da decisão pessoal dele: porém eu e a minha casa já decidimos desde o início, nós serviremos apenas ao Senhor. Isso aqui é o líder fazendo assim, ó, lavando as mãos. Eu ensinei vocês o caminho, eu nunca dei mau exemplo, nunca dei mau testemunho, eu sempre servi só a Deus. Vocês servem outros deuses porque querem, mas eu e minha casa sempre servimos só ao Senhor, e nós vamos continuar servindo só ao Senhor. Mas vocês, se não querem servir só ao Senhor, não sirvam aos dois, fiquem com o outro. E aí então o negócio apertou, né? Josué apertou, e o povo precisou dar uma resposta. E para a gente ir para o intervalo, eu vou ler a resposta do povo aqui, ó. Versículo 16: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, o que tem feito esses grandes sinais, e por aí vai. Deus me livre de eu deixar Deus. O povo está dizendo: misericórdia, bate na madeira, se benze, Deus me livre. O livro de Juízes vai dizer se eles falaram a verdade ou se era só, mais uma vez, ó, conversa fiada, né? Diante do Deus, deixar o Senhor, não, nunca, jamais, em tempo algum. Deus é tudo, tudo é Deus, o Senhor é o único. Então vamos para o intervalo, tomar um cafezinho, um refrigerante, um bolo, e depois vamos ver se essa palavra deles aqui é verdade mesmo. Seguindo então, vamos falar do capítulo 2, está aí na página 11, e é o livro de Juízes. Volto a dizer, hoje, porque os irmãos pegaram o material hoje, eu vou ler, mas já antecipo aí a importância dos irmãos lerem em casa, para a semana que vem a gente poder pular a parte aqui da leitura, porque vai ter bastante coisa assim que eu quero destacar para a gente falar, que esteja a parte do nosso material didático. Então hoje, como os irmãos pegaram, justamente hoje não tem como a gente pular, mas
Segue aí então o autor de Juízes, que é desconhecido. O Talmud atribui o livro de Juízes a Samuel. Este bem pode ter escrito parte do livro, já que se afirma que era um escritor. O autor, inspirado, selecionou de forma cuidadosa fontes orais, escritas, que provassem uma história de Israel com orientação teológica. Título. Por que desse título? O título Juízes refere-se aos 12 homens e uma mulher que Deus levantou no período anterior a Samuel a fim de livrar Israel dos seus opressores. A tradução Juízes e julgar, que se convencionou dar ao substantivo e verbo hebraico, pode causar alguma confusão aos leitores modernos. Uma pessoa que os juízes de Israel foram líderes, uma vez que os juízes de Israel foram líderes militares e políticos, e não presidentes de tribunais. Débora é a única dentre os juízes a quem se atribui a função judicial no sentido comum. O último juiz, Samuel, era também sacerdote e profeta. Em Juízes capítulo 11, versículo 27, Deus é chamado de juiz. Ocasião e data. Os acontecimentos narrados em Juízes abrangem um período de 350 anos, desde a conquista de Canaã até imediatamente antes de Samuel, que ungiu o primeiro rei de Israel. O primeiro dos juízes apresentados no livro, Otniel, aparece durante a geração imediatamente após Josué. Sansão, o último juiz, no livro foi contemporâneo de Samuel. Durante esse período, Israel foi oprimido internamente pelos cananeus e externamente pelos arameus, moabitas, midianitas, amonitas, amalequitas, amorreus e principalmente aí os filisteus. Características e temas que encontramos no livro. O livro de Juízes é uma narrativa histórica que contrasta a fidelidade de Deus com a apostasia de Israel. Apesar dos constantes abandonos de seu povo, o Senhor provê libertadores, os juízes, sucessivas vezes. Ele não faz isso de forma irrefletida ou maquinal, tampouco é manipulado pelas súplicas de auxílio feitas por Israel. O Senhor não poupou Israel das consequências de suas ações, como mostraram os constantes problemas com opressores estrangeiros. Deus libertara Israel da opressão por causa de suas promessas a Abraão e aos descendentes deste. Ele relembrou o seu voto de conceder a terra de Canaã a Israel. Assim, a preservação do povo do Senhor não foi atribuída à bondade ou mérito de pessoas, tampouco à boa vontade delas no arrependimento. Em vez disso, provendo fortes líderes para resgatar os israelitas, Deus demonstrou compaixão e piedade aos teimosos israelitas que o afligiam continuamente. Na verdade, o grande herói de Juízes é o próprio Senhor, que sozinho permanece fiel, apesar das quedas de seu povo e até mesmo quedas dos próprios juízes. Este livro foi escrito para evidenciar as consequências da desobediência a Deus e a necessidade de convocar o rei justo que lideraria o povo do Senhor. Em contraste com a forma serena na qual o livro de Josué termina, mostrando Israel em harmonia com as instruções divinas, Juízes revela que o povo começou a transgredir as leis de Deus já no tempo de Josué. E tal rebeldia tornou-se mais séria e mais aviltada com o tempo. O texto de Juízes 2, 16 a 23, estabelece que o padrão cíclico do pecado, da escravidão e da salvação dominaria aquele período. Entretanto, o livro esclarece que tal ciclo tinha uma espiral descendente. Cada nova eclosão de desobediência e idolatria levava Israel para mais longe de Deus e mais próximo do pecado e da miséria. No fim do livro fica claro que Israel violara sua aliança com Deus de quase todas as formas possíveis e imagináveis. Lembra qual foi a última palavra do povo para Josué? Longe de nós abandonar o Senhor, transgredir os seus princípios, as suas leis, jamais isso acontecerá. E o livro de Juízes mostra que eles transgrediram somente todas,
somente todas. Ou seja, a oscilação que a gente percebe, estou chamando dessa espiral descendente, pecado, escravidão, súplica, e Deus mandava salvação, tempo de descanso, pecado, escravidão, o povo suplicava, Deus enviava um líder, libertava o povo, um período de descanso, pecado, e aí o pecado era cada vez pior, a opressão era cada vez pior, e o povo ia ficando cada vez mais e mais e mais longe do Senhor. Palavra-chave está aí, apostasia, opressão, arrependimento, libertação. Esse aqui é o livro todo. Apostasia, vem a opressão. Apostasia, lembrando que é o abandono deliberado da lei de Deus, o abandono da fé, abandono da fidelidade, do compromisso com o Senhor. Paralelo entre o livro de Juízes e o Novo Testamento. Vamos rapidamente aqui. O livro de Juízes revela um princípio divino imutável. Quando Deus usa grandemente uma pessoa no seu serviço, vem sobre ele o Espírito do Senhor. No início do ministério de Jesus, o Espírito desceu sobre ele por ocasião do seu batismo. Antes de subir ao Pai, Jesus mandou seus discípulos aguardarem a promessa do Espírito. A razão para isso foi que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Em ambos os concertos, o modo de Deus derrotar o inimigo e promover o avanço do seu reino é mediante a força e o poder do Espírito Santo operando através de instrumentos humanos, submissos e obedientes. Está aqui um conteúdo do livro, separei ele em 3 partes. A primeira, os capítulos 1 e 2, e aí está as subdivisões, não temos tempo aqui para ler. A segunda parte é a parte da apostasia, que vai do capítulo 3 ao 16, e chegamos na parte mais tenebrosa, a da anarquia, que é o que é a anarquia. Cada um faz o que acha que deve ser feito, não tem mais uma lei, não tem mais um respeito, uma direção, um governo, não, é cada um por si, cada mente uma sentença. Coloquei um quadro aí logo no início da página 15, mostrando cada um dos juízes, o período que julgaram, pelo menos aí aproximadamente, aqueles que nós temos a informação, de quem eles estavam libertando Israel, qual era a nação que estava oprimindo. Está lá uma sequência: Mesopotâmia, Moabe, Filístia, Canaã, Midian. Depois temos algumas interrogações, Amon, algumas interrogações e os filisteus. E a referência bíblica. Para fecharmos aqui a leitura, a aplicação pessoal deste livro para a nossa vida, como eu posso aplicá-lo na minha vida, de uma forma pessoal, para o meu aprendizado. O livro de Juízes ilustra as consequências desastrosas da quebra da comunhão com Deus através do culto idólatra. O Senhor exige compromisso da parte do seu povo. Quando cometemos pecado, o Senhor, em seu amor, nos castiga até chegarmos ao completo arrependimento. Quando chegamos a Ele, o Senhor nos responde de maneira fiel. Ele nos perdoa, provê libertação e restaura o relacionamento conosco. O Senhor é o nosso juiz, nosso libertador. Ele pode fazer coisas simplesmente impossíveis. Assim como Ele escolheu libertadores e os capacitou com o seu Espírito para operar grandes façanhas, pode também nos dotar com o seu Espírito Santo e usar-nos para trazer libertação àqueles que estão presos ao pecado e desespero. Ele atende ao clamor de um coração penitente. O Senhor é fiel e o seu amor é constante. Vamos lá. Semana que vem a gente já começa aí a sequência. Ruth, vai embora. Vamos fazer aqui algumas pontuações em Juízes. Primeiro destaque. Se quiser anotar aí, está logo no começo. Não tem outra coisa a ser destacada para início de conversa de Juízes, a não ser a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Parece que ainda havia um certo, não diria nem temor, mas um medo, assim, pela forma da liderança de Josué. Parece que o povo segurava um pouquinho o pecado para não deixar a coisa correr solta, porque Josué,
ainda era o homem da espada. Estava velho, mas ainda segurava na espada. E o povo, tipo dizendo, morre logo para a gente poder colocar para fora o que a gente está segurando aqui. Mas assim que Josué morre, a infidelidade torna-se notória. O texto áureo de Juízes está aqui, ó, o capítulo 2, versículos 10 ao 15, vamos ler. Capítulo 2, a partir do versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Sabe que essa expressão aqui é um eufemismo, né? É uma palavra, uma forma mais suave, mais branda, até mais bonita e poética para se referir à morte. Congregada a seus pais, morreram. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Uma pergunta: de quem é a culpa se tem uma geração que nasce sem conhecer ao Senhor? A responsabilidade é de quem? Da geração passada. Claro que nenhuma geração não vai nascer conhecendo o Senhor, os seus feitos, as suas obras, se a geração anterior não tiver o compromisso de passar para essa nova geração. Então, outro dia desse estava conversando mesmo com um amigo, a gente tem compartilhado decepções com a nossa geração, e a gente acabou identificando isso aí. Alguma razão, ou em alguma parte, em alguma parcela, as gerações passadas têm culpa no fracasso dessa geração. Em alguma parcela, não estou botando na conta deles, temos grande parcela, a maior parcela é nossa. Mas por que essa geração é assim? Se ela é continuidade de uma outra geração. Então, se aquela geração nasceu sem conhecer ao Senhor, é porque a geração passada adorava ao Senhor e aos ídolos, ficava em cima do muro. Quando veio a outra, não ficou mais em cima do muro, já ficou todo do lado de lá. Já ficou toda do lado de lá, do lado da idolatria, do erro. Então, está aí o versículo 11. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, os deuses das nações, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu. Isso aqui é importante. A tônica do livro é essa aqui, ó. O Senhor os deu, os entregou. Foi um presente de Deus para o inimigo de Israel, foi entregar a Israel. O Senhor os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Claro, quem protegia eles era o Senhor, e o Senhor está dando eles na mão dos inimigos. Versículo 15, para fechar essas expressões aqui tão tristes: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal. Aqui está o pior inimigo que eles arrumaram, ó. Ó, o pior inimigo que eles arrumaram, está aqui, ó. Para onde eles iam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Já não é bom ter inimigos, ter o Senhor como inimigo, o Senhor entregando nas mãos do inimigo, e aí você fala: Senhor, o inimigo é Deus. Mas fui eu que te dei mesmo para o seu inimigo. Senhor, me livra do meu inimigo. Não vou te livrar, eu que te dei para ele.
Fui eu que te coloquei aí, como é que eu vou te livrar? Fui eu que te coloquei aí, fui eu que te entreguei, fui eu que te deixei. Por quê? Porque vocês me deixaram primeiro, vocês me abandonaram, vocês viraram as costas para mim, não quiseram me servir. E é uma coisa assim que só dá para explicar, ou pelo menos tentar explicar e tentar entender, através do viés espiritual, da cegueira espiritual a que Satanás impõe um povo que está afastado de Deus. Porque na prática, os deuses das nações, dentro dessa cultura, saindo da patriarcal, entrando nesse período histórico aqui de batalhas, de guerras, cada nação tinha a sua divindade. Era um politeísmo tremendo naquela região. Cada um tinha o seu Deus, um adorava Baal, o outro Astarte, Astarote, e Moloque, Milcom, e por aí vai. E para eles, dentro dos cultos, da adoração, do sistema litúrgico de cada nação, mas para eles, os deuses deles, era importante principalmente na hora da guerra. Não, o meu Deus vai me ajudar, o meu Deus me ajuda na batalha no monte. O outro achava que o Deus era de vale, o outro clamava um Deus quando era batalha à noite, o outro Deus era quando a batalha era de dia. Enfim, as nações tinham os deuses e confiavam nos seus deuses na batalha. Os filisteus principalmente, em Dagon, para a batalha. E aí, por que eu digo que não dá para compreender? Se eu sou Israel e eu tenho por Deus Jeová, eu luto contra esta nação filisteu, que tem por Deus Dagon, eu venço a batalha, logo Jeová é maior do que Dagon. E aí eu abandono Jeová e vou adorar Dagon, o Deus da nação que eu derrotei. Nem dentro da cultura da época isso dá para compreender. Como é que eu abandono o Deus que me deu vitória contra outra nação para adorar o Deus da nação que foi derrotada diante do meu Deus? E era assim que eles procediam, e até pelo lado prático, eu estou falando assim de uma forma prática, coisa muito prática. Para a gente 1 mais 1 é 2, é que prático, não dá para entender isso na prática. Mas era assim que eles faziam. Derrotava outra nação, o Deus daquela nação, por conseguinte, era tido por derrotado, e eles passavam a adorar aqueles deuses. E aí isso irava ainda mais o Senhor, porque eu entrei na batalha para te dar vitória, te dei vitória e você ainda vai adorar o Deus daquela nação depois de eu ter te dado vitória. Agora eu vou te entregar nas mãos dos inimigos, os roubadores dessas nações. Então a infidelidade dos israelitas, ela é clara ao longo de todo o livro de Juízes. E o texto que nós acabamos de ler fala aí da responsabilidade de transmitirmos às futuras gerações as maravilhas de Deus. Ora, se nós somos o resultado da geração passada e a coisa não vai bem, imagina o que será da geração futura, se nós não nos comprometermos a prepará-los. Última vez que eu tive a oportunidade de aqui ministrar, eu enfatizava bastante isso. Eu vejo muito pouca saída para a minha geração, mas eu tenho muita esperança na próxima. E a gente precisa cuidar dela. Falando assim de uma forma bem sincera também, uma forma bem direta. Muita gente não gosta que eu fale isso. Não gosta, né? Fica no jargão do eu acredito na minha geração e fica chateado que o meu hashtag é eu não acredito mais na minha geração. É muito mais decepção do que alguma coisa para... Mas enfim, eu não quero contaminar você com esse pensamento meu. Pulando aí. A gente precisa se preocupar com a próxima geração. A gente precisa cercá-los, a gente precisa cuidar deles. A gente precisa tirar ele dessa mescla, desse... Talvez isso seja evitável. Alguém acha que é inevitável. Não, talvez isso ainda possa ser, de alguma maneira, trabalhado para a gente proteger a próxima geração, para que nós tenhamos um avivamento a partir do início de uma liderança dessa nova geração. A lição é importante: cuidemos-nos para que, quando de posse das bênçãos materiais, não nos esqueçamos das coisas espirituais. Eles lembravam-se de Deus porque precisavam de Deus para a batalha de tomar posse da terra. Tomaram posse da terra, preciso de Deus agora para quê? Um pensamento deles. A terra já é minha, preciso de Deus agora para quê? Então, cuidado, para que quando de posse das bênçãos não nos esqueçamos das coisas espirituais. Segundo destaque,
A parábola de Jotão. Juízes 9, 7 a 15. Esse aqui é o final da liderança de Gideão. Depois que Gideão morreu, que aliás Gideão, apesar de ter efetuado grandes livramentos dos midianitas, mas no final da sua vida também fez uma estola sacerdotal e acabou incorrendo em idolatria. Ele acabou não preparando um sucessor. E quando ele morreu, os filhos deles brigaram por ter uma supremacia, os filhos dele, né? Não todos, mas alguns, por ter uma proeminência e poder dominar sobre Israel, embasados no grande feito de Gideão. Então os filhos dele, Gideão teve pouco filho, teve 70. Tem alguém aqui que tem mais, ou pelo menos perto disso aí? Gideão teve 70 filhos. E aí, um deles queria sobressair sobre os demais. E para fazer isso, ele só viu uma saída. Ele teve que matar todos os seus irmãos. O nome dele está aí, ó. Vamos ver, Abimeleque. Capítulo 9, vamos começar no versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal. Jerubaal é outro nome de Gideão. Foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa de seu pai e de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos da sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que os seguiram. Olha a liderança que está começando aqui. Abimeleque pegando riquezas de divindades pagãs para alugar uma tropa para ajudá-lo aí a se estabelecer no poder, homens ociosos e levianos, e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e levantaram Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Isso aqui é o contexto para a gente entender. Então ele matou todos os irmãos, um escapou, que foi Jotão. O discurso dele para governar foi: olha, o que vocês preferem? Eu governando sobre vocês ou 70 homens, eu e todos os meus irmãos? É como se ele estivesse estabelecendo uma dinastia. Meu pai Gideão vos livrou, então o direito de governo está sobre a casa do meu pai, só que nós somos 70. Vocês querem sustentar uma corte de 70? Ou que tal só eu reinar sobre todos vocês? E lembrem-se, hein? Eu nasci aqui em Siquém. Eu sou filho da terra. Osso do vosso osso, carne da vossa carne, sangue do vosso sangue. Eles disseram: não, boa ideia, melhor você do que 70. Mas a gente precisa eliminar os outros. Aí alugaram homens ociosos e levianos para matar os próprios irmãos, para se estabelecer no poder. Quando ele vai fazer isso, um consegue escapar. Seu nome, Jotão. Depois que Jotão escapa e Abimeleque se estabelece, ele está lá reinando, e um dia Jotão vai aparecer e vai alçar uma parábola, a famosa parábola de Jotão. Começa aqui no versículo 7. E dizendo a Jotão foi este, pôs-se no cume do monte de Gerezim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Aí começa a parábola. Foram uma vez as árvores para ungir para si um rei,
e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que é o óleo, a gordura é o óleo da oliveira, o azeite, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que é o vinho, o suco da uva, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Sombra de espinheiro, Mas não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Qual é a moral dessa parábola? Moral da história e moral da parábola. Ele está falando para os cidadãos de Siquém: vocês queriam um rei. É como se a floresta queria um rei e pensaram na oliveira. Mas a oliveira não queria abrir mão do seu ministério de oliveira para ser rei. Não queria abrir mão da sua gordura, do seu óleo para reinar. Foram a figueira também não queria abrir mão do seu fruto para reinar. Foram a videira também não queria abrir mão do seu vinho, do seu mosto para reinar. E aí se apresentou o espinheiro e virou o rei da floresta. Imagine, de todas as árvores da floresta, olha quem é a árvore rei da floresta: o espinheiro. E olha a promessa do espinheiro: se vocês me fizerem rei, vocês poderão se abrigar debaixo das minhas sombras. Você já viu alguém se abrigando debaixo de sombra de espinheiro? Como é que vai se abrigar? O que ele estava querendo dizer é: vocês colocaram o pior que vocês poderiam colocar para reinar sobre vocês. Vocês mataram aqueles que eram homens dignos, retos. Ele vai dizer isso depois, para poder colocar o pior. Então, tem muito espinheiro que, para poder chegar à posição de rei, pelo caminho ele vai matando oliveira, figueira, videira. Ele vai matando, ele vai denegrindo, ele vai caluniando, ele vai tentando arrancar do caminho a figueira, a oliveira, a videira, para que no final só sobre o espinheiro e ele reine. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem muito espinheiro aí querendo reinar, muito espinheiro. E a parábola de Jotão nos mostra isso. Vamos ver como é que esse espinheiro chegou onde chegou, quanta gente teve que passar por cima, matar, caluniar. Esse aqui é o Abimeleque. A referida parábola fala sobre trocas, trocando coisas espirituais por carnais. É evidente que tal texto faz nos refletir sobre a realidade da igreja do século 21, pois nunca as trocas foram tão marcantes na história da igreja. Trocar o óleo pela cadeira, trocar o fruto pela cadeira, trocar o vinho, a alegria pela cadeira, pela posição, trocas. Então precisamos atentar para isso. Meu último destaque: falar de Juízes e não falar de Sansão, Aliás, são os dois personagens mais emblemáticos, acredito, de Juízes. Temos outros, não desconsiderando os demais, mas acredito que quando fala de Juízes, Gideão e Sansão são assim os mais emblemáticos. E Sansão, falar de Sansão é falar de decadência, trajetória decadente. Sansão, um homem de caráter inconstante, o homem que foi um derrotado como líder, porque nunca venceu a si mesmo. A derrota da liderança de Sansão consistia no fato dele nunca ter conseguido vencer a ele mesmo. Matava 1000 com uma queixada de jumento, arrancava portão, matava leão e tal, mas ele nunca foi bem sucedido porque ele nunca conseguiu matar ele mesmo.
Ele sempre foi dominado pela natureza voluptuosa, pela sensualidade feminina, né? Sempre se deixou seduzir. Era alguém sempre levado pelas paixões dessa terra. Ele perdeu o respeito pelos pais. E aí, irmãos, uma pessoa que não respeita pai e mãe não tem condição de liderar. Não vai respeitar povo, não vai respeitar a igreja, não vai respeitar. Ele não respeita o pai e a mãe. Não respeita o pai e a mãe. Não honra pai e mãe. Eu lembro uma história, né? Não sei se é verídico ou não, mas o Cláudio Duarte de vez em quando solta essas aí. Diz ele, né? Ele narra. Eu vou narrar aqui da forma como ele narra. Não sei se é verídica, mas diz ele que certa jovem da igreja procurou ele pedindo aconselhamento. E aí disse a ele: pastor, estou orando aí para casar e tal, pedindo a Deus para me enviar um varão. E pastor, Deus ouviu minha oração, Deus enviou um varão. Pastor, ele é lindo, pastor, você só precisa entender, pastor, ele é uma coisa maravilhosa, ele é belo. E mais, pastor, não é só a beleza exterior não, que já é coisa extraordinária, mas ele é simpático, ele é gentil, ele é um príncipe, ele é isso, ele é aquilo. E foi falando tudo dele, falou: ele só tem um probleminha, pastor, só um só. Aí o pastor falou: qual o probleminha desse ser de outra galáxia aí? Que junta todos esses atributos aí que você está falando aí. Parece um sobre-humano. Qual é o problema? Não, é um detalhezinho, mas que a gente vai corrigir já já. O problema dele é que ele bate na mãe dele. É só isso. Tirando isso, não tem mais nada de ruim nele. A única coisa ruim é que de vez em quando ele dá uns raios lá na mãe dele, dá umas raquetadas. Ah, é mesmo? Só é. E ela é uma senhora já de uns 60 anos, tal, mas ele, de vez em quando ele empurra ela lá, bate ela contra a parede. Mas tirando isso daí, ele se estressa com ela. Mas comigo não. Comigo ele é um doce, ele é um amor e tal e tal. O que o senhor acha, pastor? Devo casar com ele ou não devo? Isso é para ontem. Casa logo com esse rapaz. Aí ela falou: você está falando sério, pastor? Eu falei: claro, antes que ele mate a mãe dele, casa logo com ele. Você é nova, você é forte, você aguenta apanhar bastante ainda. A mulher tem 60 anos, ela está lá caindo. Casa logo, dá livramento para essa mulher. Mas o senhor acha que ele vai ter coragem de tocar em mim? Minha filha, ele bate na mãe. Acorda. Será que ele vai ter coragem de tocar em mim? Ele bate na senhora de 60 anos, na mãe dele. Tira logo ele de casa antes que ele faça lá uma tragédia com essa senhora. Ele conta essa história aí. Mas, irmão, quem não respeita pai e mãe? Sansão não tinha respeito pelos pais, mentia para os pais, enganava os pais. Os pais orientavam uma coisa, ele fazia outra e depois mentia. Saía para comer, ou lá para as atividades dele, para as atividades. Ficava apaixonado lá pela Filisteia, voltava. Numa ocasião ele saiu, no caminho encontrou um leão, ele matou o leão. Quando voltou, encontrou um mel ali no cadáver. Passou a mão no mel, comeu e levou para os pais. Quando ele chegou em casa com mel, a primeira coisa que os pais perguntaram: de onde veio esse mel? Ele não disse, ocultou. Olha, os pais: onde você pegou esse mel? Ele não disse. Um mel que você não pode dizer de onde veio, significa que você não pode comê-lo. E outra coisa para você pensar: tem muita gente comendo mel de cadáver. Mel, que mensagem, aquela mensagem foi um mel. Quem pregou? Um cadáver. Aquela profecia que eu ouvi alegrou a minha alma. Quem profetizou? Um cadáver. Mel de cadáver. E detalhe, o voto de Nazireu de Sansão, você sabe o tripé do voto: não pode tocar em corpo morto, não pode tomar bebida forte e não pode cortar o cabelo. Sansão tocou num cadáver. Já começou o declínio. Os pais perguntaram: de onde veio esse mel? Ele: senão eu vou dizer que eu já estou caindo. Se eu falar de onde veio, meus pais vão saber que eu já estou caindo, porque foi de um cadáver.
Perdeu o respeito pelo voto de Nazireu. Estou falando aqui dele agora. Tocou no animal morto, não respeitava o voto. Na festa com os filisteus bebeu. E aí quando chega lá em Dalila, que o cabelo dele é cortado, a gente diz: Sansão caiu porque deixou Dalila cortar o seu cabelo. Não, ali é o golpe de misericórdia, ali é a tampa do caixão. Ele vem caindo lá atrás. Ninguém cai do dia para a noite não, irmão. Caiu aqui, ai meu Deus, não foi aqui, não, ninguém cai aqui, vem caindo. Depois a coisa vem à tona. Como com Sansão, veio à tona com Dalila, mas ele já vinha comendo mel de cadáver, ele já vinha se embriagando em festa de filisteu. Agora está deitado com Dalila e apaixonado por ela, contando o segredo, abrindo o coração e permitindo ser depenado. Ele perdeu o controle sobre a língua. E aí quando a pessoa não é senhor ou senhora da sua língua, passa a ser escravo de suas palavras. Perdeu a calma, se irritava facilmente, era um líder descontrolado que não respeitava pai, não respeitava a sua unção, não era sábio nas suas palavras e não tinha paciência para resolver os problemas. Por ser detentor de uma grande força, fazia uso da unção que recebeu de forma equivocada. Irmão, isso aqui é sério, acabou de vir, hein? Fazer uso da unção para benefício próprio, para atender o apetite carnal, para financiar o seu pecado. A unção dele servia para financiar o pecado. Eu sou forte, eu quero ela. Não, mas eu quero ela. Deus me deu unção para matar, eu mato porque eu quero. Olha aí, usar a unção para se beneficiar e para pecar. Sansão entrou por esse caminho. Sansão não fugia da tentação, ele se expunha, estava sempre se expondo, ele não tinha pudor. Não é nossa culpa se Satanás e seus demônios nos tentam, mas quando nós mesmos nos expomos à tentação, passamos a ser nosso próprio inimigo. Poxa, eu sei que eu tenho problema, eu tenho fraqueza, tenho uma queda, tenho uma dificuldade de manter-me firme em relação à bebida alcoólica, e vivo parado na porta de bar conversando com o pessoal. Não, estou só conversando, fiz nada demais, estou aqui só trocando uma ideiazinha. Aí depois cai, não sei, foi um momento de fraqueza. Você sabe que essa é a sua fraqueza, você vai ficar aí, rapaz, você sai fora daí, foge daí, fica longe. E assim outras coisas, cada um conhece seu ponto fraco e fica num ambiente que vai ali alimentando, né, um passo do abismo. A Sansão era esse, conhecia a sua fraqueza e vivia brincando com ela. Sansão trai a si mesmo, mostrando as falhas da liderança de Sansão. Trai o segredo dele com Deus, quando ele entrega. No episódio com Dalila, Sansão não percebeu a trama demoníaca, pois estava preso pela paixão carnal e anestesiado pelo pecado. Todo mundo que lê o texto está vendo onde que Dalila quer levar ele. Sansão, onde está a tua força? Olha só, está aqui, estou eu e Dalila. Ela me pergunta, onde é que está a sua força? Não, a minha força está se amarrar as minhas tranças com um tecido tal. Aí ela vai lá e fazia aquilo para tirar a força dele. E gritava lá, vem os filisteus. Aí ele se livrava e conseguia sair daquela situação. Aí ela perguntava de novo, onde é que está a sua força? Não está nisso. Aí ele dizia, ele ia lá e fazia, deixando claro, eu quero tirar a sua força. Só ele que não estava vendo isso. Por fim, quando ele revela o seu coração, minha força está nos meus cabelos, as 7 tranças, nunca passou navalha. Eu disse aqui para vocês já, as 7 tranças de Sansão, quando de cima para baixo, quando segurada embaixo, ela tem um formato de um castiçal, né, com as 7 hastes, segurando aqui na haste central.
E aí quando tira aquelas tranças de Sansão, é como se tivesse arrancado o castiçal. Foi o que Jesus disse que iria fazer com a igreja, se eu não estou enganado, de Éfeso. Se ela não se arrependesse, virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Ou seja, deixará de ser igreja, arrancarei a minha presença, o meu espírito sairá. Sansão permitiu que fosse arrancado o castiçal, a presença de Deus foi junto. E aí ela gritou: os filisteus vêm! E ele não sabia que o espírito já tinha se retirado dele. É o que diz, o versículo 23. A vida de Sansão ilustra como nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. Cuidado, essa frase aqui eu já patenteei e repito-a sempre. Quando o Espírito vem sobre nós, há barulho de Pentecoste. Mas quando se retira de nós, o faz em silêncio. Quando ele vem, todo mundo sabe, chegou. Quando ele vai embora, às vezes ninguém percebe, ele sai. Sansão brincou, até que o espírito se retirou. E aí quando o espírito se retira, o líder, o forte, o guerreiro, o libertador, agora está fazendo um papel de um animal de carga, um jumento. Está rodando o moinho, está com os olhos vazados, está cego. Olha como começou, olha como termina a vida de Sansão. Aliás, o Sansão é o protótipo do livro. Em Sansão é resumido todo o livro, porque o final da história da vida de Sansão, em um ato último de misericórdia que manifesta do Senhor, o Senhor lhe dá forças, lhe permite que volte as forças para que ele derrube aquelas colunas que sustentavam o templo de Dagon, e na sua morte ele matou mais pessoas do que na sua própria vida, do que no seu período de vida. Algumas pessoas até perguntam: teria Sansão cometido um ato de suicídio? Ele não foi para o céu por conta disso, se suicidou? Quem foi que deu a Sansão a capacidade de derrubar aquelas colunas? Aquele ato foi um ato de libertação. Aquele ato ali, na verdade, foi um martírio. Sansão entregou a vida para libertar o seu povo. Ele viveu a vida toda brincando, não precisava terminar daquela maneira, mas Deus lhe concedeu um último ato heróico, a força para poder derrubar aquelas colunas, trazer abaixo o templo de Dagon, destruir os opositores do povo de Deus, os filisteus, e trazer um período de paz para a nação de Israel. Outrossim, o nome de Sansão está constante lá na galeria dos heróis da fé. Se não fosse ele, alvo da misericórdia de Deus no final da sua vida, o nome dele não estaria ali entre aqueles que fizeram a diferença e são tidos por heróis na galeria. Então esse ato de Sansão foi um ato heróico, foi um ato de martírio em prol de uma causa, mas também foi um ato que só precisou acontecer porque ele brincou demais com o pecado. Então vamos ter cuidado para não brincar com o pecado, porque com o pecado não se brinca, com o pecado se trata radicalmente, porque se nós não matamos o pecado, o que o pecado faz com a gente? Nos mata. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e Pai, rendemos graças ao Teu nome, louvamos o Teu nome por mais esta aula, esta reunião, daqueles que amam e desejam mais e mais aprender a Tua palavra. Senhor, ouvimos aqui palavras direcionadas pelo Teu Espírito que nos produziram temor, despertaram em nós, Senhor, um sentimento de ter cuidado, porque o inimigo não está brincando, quer nos destruir. Teve êxito contra tantos líderes, profetas, sacerdotes, juízes, e ele não quer poupar força para nos derrubar também. Carecemos da Tua graça, somos totalmente dependentes da Tua misericórdia. Se ela não for renovada em um novo amanhecer, nenhum de nós conseguiríamos ficar de pé. Dependemos do Senhor. Reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa debilidade, sobretudo a nossa necessidade e dependência da Tua graça e da Tua ajuda. Socorre-nos, Senhor, para que possamos terminar esse dia de pé,
Ajuda-nos para que amanhã comecemos e concluamos mais um dia de pé, e nos ajude a chegar até o final. Estamos lutando pela Canaã celestial. Estamos batalhando pela promessa que nos foi feita. Sabemos que não é com as armas baixadas que conseguiremos a promessa de chegar ao céu, mas é lutando, é batalhando, vencendo o pecado, a carne, as paixões terrenas. Ó Deus, às vezes é mais fácil, às vezes não. Às vezes conseguimos, em outras falhamos, mas continuamos lutando, insistimos na batalha, não baixamos a guarda, porque o nosso alvo é o céu. Pegue na nossa mão, sê conosco, nos guarda, nos livre e nos dê a vitória. É a nossa oração confiante no poder que emana do nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta do Senhor, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz, em nome de Jesus.